Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de continuar falando sobre relacionamento de casais, como falei no último vídeo. Gostaria de falar hoje sobre sexualidade. Sim, é um assunto bastante polêmico, infelizmente, um ato tão natural, mas na nossa sociedade é considerado um grande tabu. Pouco se fala sobre a sexualidade e ela é um fator importante para o equilíbrio ou para o desequilíbrio na relação entre os casais. Culturalmente, nós observamos que a educação, a religião, a cultura, coloca alguns limites, alguns bloqueios com relação à sexualidade. Sabemos também que as mulheres foram reprimidas sexualmente por muitos séculos, né? Então é muito recente a liberação da sexualidade feminina e ainda nós observamos o aspecto feminino muito bloqueado com relação ao sexo. Isso não significa que também não observamos, homens também com bloqueios na relação sexual, na área da sexualidade. Sim, tem homens com bloqueios. Eu me lembro que certa vez atendi uma paciente que vinha para a sessão trazendo o assunto da sexualidade com uma culpa tremenda. Ela sentia desejo pelo parceiro e o parceiro bloqueava com relação a esse desejo, dizendo que ela desejava muito e que o desejo dela era até considerado meio que indecente. Então, na verdade, ela vivia uma sexualidade natural e ele vivia uma sexualidade distorcida por aspectos, provavelmente, que ele viveu lá na história dele, na vida dele, na família de origem. Mas, de um modo geral, a sexualidade feminina ainda é mais reprimida e nós observamos que muitas mulheres ainda acreditam que o sexo para elas não é tão importante como para os homens. Isso gera um baita desequilíbrio na relação do casal. Porque quando um acredita que não precisa tanto quanto o outro, que não é tão necessitado quanto o outro, isso faz com que este que não deseja tanto, ou que acredita que não deseja tanto, se coloque num nível de superioridade na relação. O outro que deseja acaba se sentindo inferior, menos, e muitas vezes isso afasta esse parceiro que deseja do parceiro que deseja menos. Então, quando ambos desejam e ambos concedem, a relação tem realmente um equilíbrio e uma chance muito boa. Agora, quando um apenas concede àquele que deseja, essa relação já é uma relação de desigualdade e isso leva, às vezes, ao afastamento e até a processos de términos de relação, a traições em função desse desequilíbrio. Uma analogia que eu gosto de fazer, essa analogia eu ouvi dos meus professores Décio e uma de Oliveira do IDESV, é com o anjinho e o capetinha, Eles fazem a seguinte analogia: quando existe esse desequilíbrio de desejos, quem deseja e quem concede na relação sexual, aquele que deseja sempre se sente inferior. Então, quando ele chega em casa, ele se sente realmente o inferior, o capetinha da história, Eu desejo, a minha parceira não deseja, então eu sou um inferior mesmo, eu sou uma porcaria mesmo, e a minha companheira é superior, ela consegue lidar melhor com isso, ela consegue se controlar nesse aspecto. Então, este que deseja se sente inferior e o outro que não deseja, que apenas concede quando concede, se coloca no nível como se fosse um anjo, Então, já existe aí um grande desequilíbrio. Então, os meus professores colocam assim: dá certo uma relação onde você tem um capetinha e um anjinho? Não, não dá certo, porque o capetinha sempre se sente inferior ao anjinho. Dá certo uma relação onde tem dois anjinhos? Não dá certo também uma relação onde tem dois anjinhos, porque cá entre nós, falam aí as más línguas que os anjos não têm sexo, que os anjos não desejam. Então, é uma relação também que não vai ter muita graça, não vai ter muito o que fazer. E aí eles colocam uma relação com dois capetinhas. Dá certo? Então, nós falamos, lógico, uma relação onde dois capetinhas, ou seja, onde os dois desejam
onde os dois têm o seu garfinho, né? E se um espetar, o outro também vai espetar, naquela troca equilibrada que a gente fala entre o mais e o menos, né? Então, nesta relação, essa relação tem uma chance muito maior quando ambos desejam e quando ambos concedem. Então, esta é uma analogia que eu gosto de usar muito com os clientes quando falo sobre este assunto. A sexualidade é muito importante na relação. Ela é um dos itens que forma vínculo entre as pessoas, né? Então, relação afetiva ou sexual forma vínculo entre os casais, forma vínculo entre as pessoas. O que significa isso, Gustavo? Dentro da visão sistêmica das constelações, vínculo significa passa a pertencer. Então, todos os parceiros que tivemos relações afetivas ou sexuais geraram vínculo. Então, esses parceiros não deixam mais de pertencer. E se nós não temos um equilíbrio, né, nessas relações, provavelmente nas próximas relações também vamos ter desequilíbrios na mesma área, muitas vezes. Bert Hellinger, o criador das constelações, ele fala sobre o assunto da seguinte forma, eu vou ler para vocês. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como o mais importante e mais próximo numa relação conjugal, decorre certamente de que, em nossa cultura, o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos toma mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante, nem proporciona em seu segmento um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências, mais cheio de riscos, nem exige de nós tais extremos ou nos faz tão reconhecedores, sábios, humanos e grandes do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tornam e se reconhecem com amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano aparece apenas como uma preparação ou uma ajuda, uma consequência ou talvez uma doação adicional, ou então como carência e substituição. Essas palavras estão no livro de Bert Hellinger, esse livro, O Amor do Espírito, tá? Na página 43 do Amor do Espírito, onde ele fala sobre relacionamento de casais. Sabemos que numa relação a dois, a relação de casal é a relação que tem mais prioridade e precedência. Quando chegam os filhos, principalmente, normalmente, isso não é uma regra que eu estou dizendo, normalmente as mulheres colocam as crianças como prioridade e colocam o parceiro, o relacionamento a dois, em segundo ou terceiro plano. Isso também está embutido aí a própria sexualidade que fica em segundo plano. Não estamos dizendo que é a mesma coisa depois da chegada dos filhos, nós sabemos que não. Mas deixar de lado esses aspectos tão importantes vai refletir na relação a dois, no desequilíbrio da relação a dois. Como eu falei para vocês, isso não é regra. Observamos também homens que colocam prioridade nas crianças quando elas chegam e também se afastam sexualmente de suas parceiras. De uma forma ou de outra, ambos são responsáveis por esse equilíbrio e esse desequilíbrio. E caso isso continue, caso isso permaneça de uma forma ostensiva, esse afastamento também da sexualidade, o casal vai correndo risco de terminar ou de ter a relação afetada. Ultimamente eu recebo no consultório muitos casais que têm crianças pequenas ainda, com 1, 2 aninhos, que já estão se separando, né? Porque com a chegada da criança, o casal acabou se afastando e esqueceram de colocar a prioridade na própria relação deles. As crianças precisam sim de atenção, de cuidados, eles não sobrevivem sem essa atenção e esses cuidados, mas não pode-se esquecer das necessidades de ambos, né? E ambos, tanto o homem quanto a mulher, têm as mesmas necessidades, porque todos nós somos humanos. Imaginar que um tem mais necessidade que o outro, que um precisa mais do que o outro, já é um caminho aí para um desequilíbrio numa relação de casal.
A sugestão que eu dou sempre é que nessa busca de ajuda, quando for individual, atendimentos individuais, o casal faça em separado. E se eles querem fazer algum trabalho juntos, eu indico fortemente a constelação familiar de grupo como uma excelente ferramenta onde cada um faz as suas percepções individuais das suas histórias de origem, e isso, quando os dois fazem juntos num trabalho de constelação, o casal, nós percebemos sempre, ganha muito, sai das constelações com bastante recursos aí para encontrar esses caminhos de solução. Era isso que eu queria falar hoje. Se você tiver perguntas, faça aí abaixo do vídeo, coloque suas perguntas. Na medida que for possível, nós vamos respondendo. E também essas perguntas, algumas dessas perguntas podem virar vídeos e a gente faz vídeos para vocês. Também tem aí abaixo os nossos próximos eventos de constelação familiar aqui em São Bernardo do Campo. Vocês já viram talvez os meus contatos nas redes sociais. E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e tchau, tchau.